Neste módulo, iremos abordar os principais conceitos do processo de gestão de sistemas de informação, bem como as diferentes etapas para a sua concretização. No fundo, já vimos o que são os sistemas de informação e eles acabam por ser uma condição de sucesso das organizações. Porquê? Porque acabam por suportar os diferentes níveis de gestão, desde o operacional ao estratégico. Abrem caminhos a novas oportunidades e apoiam na racionalização dos procedimentos, nos fluxos de informação, na própria reorganização do negócio e, no fundo, no alcance dos objetivos da organização. Mas de que é que vai depender o sucesso dos sistemas de informação? Essencialmente, nós, quando abordamos o sucesso do sistema de informação, não podemos esquecer a componente da qualidade do seu planeamento, do seu desenvolvimento e da sua exploração, ou seja, da qualidade da sua própria gestão. Por isso, a gestão do sistema de informação vai influenciar diretamente o sucesso do mesmo. Segundo estes autores, Dixon e Vetterp, apesar de podermos atribuir à gestão de sistemas de informação vários conceitos e técnicas, estes vão transcender as eras tecnológicas e as técnicas acabam por ser redefinidas constantemente, haver sempre essa necessidade. Então, como é que nós definimos a gestão de sistemas de informação e que atividades é que compreende? É isso que nós vamos ver de seguida. No fundo, a gestão de sistemas de informação acaba por ser um conjunto de atividades que são necessárias para gerir a informação, o próprio sistema e adotar as tecnologias de informação que suportem a organização. A gestão do recurso de informação e de todos os recursos envolvidos no planeamento, no desenvolvimento e a exploração dos sistemas de informação acaba por ser esta gestão de sistemas de informação. No fundo, como principais atividades, temos o planeamento de sistemas de informação, o desenvolvimento dos sistemas de informação e a exploração dos sistemas de informação. Estas são atividades que são relacionadas e são interdependentes e, por uma vez que a própria gestão representa um processo contínuo e interativo. Os sistemas são pensados, são construídos e finalmente são utilizados. Estas atividades podem ser, como já referido então, englobadas num processo cíclico e que se complementa em cada nova fase da gestão dos sistemas de informação. Ao nível do planeamento de sistemas de informação, o que é que nós poderemos dizer? É que, efetivamente, no início existia pouca consciência sobre a importância do planeamento. Os sistemas de informação surgiam sem ter um planeamento adequado aos objetivos do mesmo. O desenvolvimento das aplicações empresariais, por isso, não obedecia a planos elaborados e aprovados previamente e muitas vezes acabava por ser apenas responsabilidade dos departamentos de informática. Qual é a principal consequência? É que estes departamentos muitas vezes esqueciam a ligação do sistema de informação com o próprio negócio, o que originava objetivos desfasados da estratégia organizacional. É por isso inegável que o planeamento do sistema de informação tem que estar subordinado e tem que responder aos objetivos de negócio para nós conseguirmos ter, assim, vantagens competitivas. Conseguimos definir o futuro desejado para o nosso sistema de informação, para o modo como ele vai ser suportado pelas tecnologias e como é que vamos concretizar esse suporte. No fundo, é este o papel do planeamento de sistemas de informação. A sua finalidade é assegurar que os sistemas de informação que estão a ser desenvolvidos vão ser utilizados de forma a nós conseguirmos ter o maior retorno possível desta sua utilização, da sua operação. E isto só é conseguido através do alinhamento da procura de sistemas de informação com a estratégia da organização e pelo impacto na estratégia de negócio. Nós aqui vamos conseguir então melhorar a competitividade, a produtividade e a própria capacidade da organização em fazer face às forças que o afetam e que a rodeiam. Por isso, podemos dizer que o planeamento de sistemas de informação é a parte integrante do planeamento global, alinha a estratégia do sistema de informação com a estratégia global da organização. Aqui vamos conseguir identificar metas, objetivos, prioridades e respectivos planos de ação, determinando o que fazer no desenvolvimento dos recursos dos sistemas, desde pessoas, hardware e software. E temos aqui que nos concentrar no projeto de desenvolvimento do sistema de informação. É nesta atividade que nós temos que definir as normas, as políticas e os próprios planos de atuação para conseguirmos integrar os aspectos relacionados com o sistema de informação durante todo o processo de planeamento da organização.
Compreende atividades interdependentes, podendo estas ocorrer em simultâneo. Temos aqui como atividades a análise, a definição e a implementação estratégica. É um processo analítico, é um processo criativo, é um processo contínuo e que vai representar a visão global do sistema de informação dentro da organização. Inclui todos os elementos necessários à operacionalização do sistema de informação, bem como para o seu controle e a sua revisão. E a realidade é que a tendência hoje é para que o planeamento seja cada vez mais dinâmico, isto porque também temos cada vez mais mudanças tecnológicas e maior necessidade de uma resposta cada vez mais rápida. Ao nível de planeamento de sistemas de informação, o que é que podemos dizer ainda? Que é a atividade onde vamos definir o futuro desejado para o nosso sistema de informação, ou seja, o que é que nós queremos, o que é que estamos a perspectivar a curto, médio e longo prazo para o nosso sistema de informação e o modo como é que este terá que ser suportado pelas tecnologias. E como é que nós concretizamos e operacionalizamos esse suporte? Primeiro vamos fazer uma análise estratégica, depois passamos para uma definição estratégica e uma implementação estratégica do nosso sistema de informação. Ao nível da análise estratégica, esta análise vai ser a base de todo o processo de planeamento de sistemas de informação e, essencialmente, procura identificar e caracterizar a realidade da organização e da gestão de recursos humanos, ou seja, o que é que nós temos neste momento e também a interpretação das nossas necessidades de sistemas de informação. Ou seja, vamos olhar para o que nós temos e o que é que nós necessitamos. O resultado desta atividade vai ser uma percepção precisa da situação atual e o que é que nós temos a nível de aspirações e direções estratégicas da organização e da gestão de recursos humanos e, consequentemente, dos seus sistemas de informação. Vamos identificar os problemas e vamos identificar as oportunidades que temos também dentro da nossa organização. Dentro desta análise estratégica, a caracterização da organização e da gestão de recursos humanos permite-nos determinar as verdadeiras necessidades do sistema, para não ser uma utilização como moda, digamos assim, mas que dê resposta efetiva às necessidades do sistema, às necessidades da organização, para que seja possível um correto desenvolvimento do mesmo. E tendo em conta a situação atual do sistema de informação e da própria organização, vai ser possível identificar quais os pontos fortes, fracos, as oportunidades e ameaças do mesmo. E com isto conseguimos olhar para o investimento do sistema de informação de forma a que este satisfaça os objetivos de negócio a que se propõe. No final desta atividade, nós conseguimos traçar vários percursos alternativos, isto é, vários cenários com as variáveis devidamente estudadas e conseguimos então apresentar alternativas, apresentar cenários diferenciados, viáveis, que são possíveis de serem executados através da identificação da relação custo-benefício específica, ou seja, é com isto que nós vamos conseguir perceber qual será o melhor cenário de atuação ao nível do sistema de informação. Quando referimos à atividade de definição estratégica, no fundo aqui já temos que precisar o futuro desejado para o sistema de informação e como é que este vai ser suportado pelas tecnologias de informação. Ou seja, aqui identificamos qual o papel pretendido para o sistema de informação, não só na estrutura, mas na própria atividade da organização e da gestão de recursos humanos. Conseguimos obter assim várias opções para o futuro do nosso sistema de informação. Segundo Boone e outros colaboradores, a definição da estratégia de sistemas de informação envolve a identificação da direção futura do negócio, a visão do sistema de informação como próprio suporte à direção escolhida, a concretização dessa visão do sistema de informação e a identificação dos principais benefícios esperados. Como componentes da estratégia dos sistemas de informação, podemos referir três. Temos a estratégia dos sistemas de informação, a estratégia das tecnologias de informação e a estratégia de gestão dos sistemas de informação e tecnologias de informação. No primeiro caso, estamos aqui a referir à arquitetura de informação, dos sistemas e infraestruturas. Ao nível da estratégia das tecnologias de informação, referimos aqui qual é a necessidade de tecnologias de informação e como é que podemos satisfazer essas necessidades. No último aspecto, no fundo aqui estamos a falar da formulação da missão, das políticas, das normas, dos objetivos e das estratégias para o sistema de informação. Quando referimos a implementação estratégica, no fundo o que é isto? São nos planos de implementação e estes planos de implementação vão definir como e quando os objetivos da estratégia serão alcançados e teremos aqui que descrever e orçamentar as diferentes ações a desenvolver a curto prazo para que isto aconteça.
É muito importante não negligenciar a avaliação contínua destas estratégias e estabelecer pontos de controle. Eu acabo por associar sempre isto muito à questão da avaliação, por exemplo, do vosso projeto do curso. Quando vocês estão a definir o projeto, vão também ter necessidade de definir momentos de avaliação ongoing, para ter esta referência, este ponto de controle. Sempre que são necessárias, as estratégias também podem ser revistas, podem ser redefinidas e vão responder às mudanças em curso. Daí a importância destas também serem flexíveis. Para o profissional de recursos humanos, então, como é que nós entramos aqui? Qual é o nosso papel? Ao nível da análise da estratégia de organização e da gestão de recursos humanos, devemos estar preparados para analisar o contexto e o ambiente, quer interno, quer externo à organização, para conseguirmos identificar e caracterizar a realidade da organização e dos recursos humanos, tendo em conta as reais necessidades e também a estratégia da organização e da gestão de recursos humanos nos vários processos que estejam associados ao nosso sistema de informação. Ao nível da definição estratégica, devemos ser capazes de identificar o que é que se pretende com o sistema de informação, ou seja, no futuro, como é que nós queremos estar com o nosso sistema de informação. Isto ao nível organizacional e ao nível da gestão de recursos humanos, tendo sempre consciência de qual vai ser a nossa necessidade de suporte tecnológico associado ao nosso sistema de informação. Ao nível da implementação estratégica, temos que conseguir definir planos de implementação para alcançar os objetivos organizacionais e de gestão de recursos humanos identificados, desde a descrição de atividades, a orçamentação, diferentes pontos de controle, de revisão e das próprias estratégias. Ao nível da atividade do desenvolvimento de sistemas de informação, podemos referir a que é um processo de mudança que visa melhorar o desempenho de um subsistema de informação, referindo-se a todas as atividades envolvidas na produção de sistemas de informação e que vão dar suporte adequado à organização. Aqui referimos a análise de sistemas, concepção de sistemas, construção, implementação e manutenção dos sistemas de informação. É um processo contínuo. As próprias atividades têm uma sequência lógica, mas interdependentes e podendo ocorrer até simultaneamente. O sucesso dos sistemas de informação depende do sucesso da atividade de desenvolvimento e é uma atividade-chave no sucesso das organizações. Ao nível da análise de sistemas, aqui convém especificar os requisitos do sistema, consistindo numa versão simplificada da realidade, e aqui os requisitos ao nível da informação, ao nível dos utilizadores, das próprias atividades, dos recursos e até dos sistemas de informação atuais, ou seja, que informação é que vamos precisar, quais vão ser os utilizadores e que papel é que eles têm, que diferentes atividades é que vão ser necessárias, quais os recursos necessários, tudo isso. Depois vamos definir de forma precisa e completa aquilo que identificamos e também o que é preciso fazer e não de como é fazê-lo. Nesta fase vamos só identificar e definir o que é preciso fazer. É essencial, como já referi, definir quem são os utilizadores potenciais do sistema, envolvê-los e saber que tipo de informação precisam, onde, quando e como. Os requisitos vão auxiliar na especificação das características do sistema de informação, ou seja, nós depois de definirmos que requisitos é que precisamos, vamos também conseguir especificar melhor as características que o sistema de informação vai ter que ter para satisfazer as nossas necessidades de informação. Ao nível da concepção de sistemas, aqui consiste no mapeamento das necessidades de negócio numa solução técnica. Aqui vamos ter que já olhar para detalhes físicos que asseguram que o sistema é viável, é seguro e com capacidade adequada. Acaba por ser uma atividade muito criativa e desafiante e aqui sim vamos especificar como fazer para alcançar os nossos objetivos. Temos que definir os detalhes do sistema de informação, nomeadamente as suas funcionalidades, e definir ainda a forma de implementar o sistema de informação. Alguns exemplos das especificações que deixamos aqui: a especificação do interface, ou seja, como é que vai ser realizada a interação entre o utilizador e o próprio sistema; a especificação de dados, ou seja, como é que vão estar estruturados todos os dados do sistema; a especificação de processos ao nível do programa e dos procedimentos necessários; e a especificação do ambiente técnico, no que diz respeito a hardware, software e os próprios recursos humanos. É crítico para o sucesso de um sistema de informação obter nesta fase a participação dos utilizadores. É com esta participação que nós vamos perceber exatamente qual deverá ser a estrutura, quais são os procedimentos, qual é o papel de cada um para conseguirmos que o sistema seja bem sucedido na sua implementação.
Ao nível da construção de sistemas, aqui olhamos para a aquisição e não é? Desenvolvimento de software e hardware necessário. Isto porque podemos ter que adquirir, podemos ter que desenvolver o hardware e o software. Bem como também depois a documentação de suporte e a integração dos vários componentes que possam existir num sistema de informação que seja funcional e que esteja de acordo com as especificações do próprio sistema. Aqui já é uma atividade mais técnica, onde nós vamos transformar as especificações em hardware e em software. Esta atividade é uma atividade responsável pela aquisição de suporte tecnológico necessário e inclui ainda também a parte de testes para verificar a possibilidade da existência de erros. Para Loaden e Loaden, podemos ter 3 tipos de testes. Um teste separado, apenas para garantir que o software está livre de erros. Testes de funcionamento, que nos ajudam a verificar se o sistema de informação funciona tal como foi concebido, ou seja, se funciona para dar resposta àquilo que nós definimos, e testes de aceitação, que no fundo vamos verificar se o sistema de informação está a ser aceito pelos utilizadores finais, como era o objetivo. Só uma chamada de atenção que terminar a atividade de construção não significa ter o sistema de informação operacional. O sistema de informação só estará operacional quando for utilizado na própria organização. Ao nível da implementação de sistemas, é o processo que torna o sistema operacional dentro da organização. Vamos aqui ter diferentes atividades de instalação de hardware e software, preparação das instalações, preparação da formação de utilizadores, conversão dos próprios sistemas que possam existir e nós aqui poderemos ter diferentes estratégias para converter o sistema antigo. Podemos, por exemplo, manter o sistema antigo em paralelo com o novo, uma espécie de período experimental, em que se algo correr mal com o novo sistema, teremos sempre o antigo de backup. Depois poderemos ter a substituição imediata do sistema de informação antigo pelo novo. Podemos adotar um estudo piloto numa determinada área da empresa para ver como é que tudo corre antes de forma transversal, passar às outras áreas da empresa. E podemos ter também uma conversão faseada, ou seja, por etapas, em que podemos ir definindo diferentes etapas de implementação e ir de acordo com esse cronograma. Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas? Algumas já fui referindo. Ou seja, mantendo o sistema antigo em paralelo com o novo, acaba por nos ajudar, em caso de acontecer algo que não era suposto no novo sistema, termos sempre o antigo de backup, mas isto também implica estarmos a duplicar a informação nos dois sistemas. Ao substituir de forma imediata o sistema antigo pelo novo, temos aqui uma vantagem que é não perder tempo e avançar logo para o novo sistema, mas poderemos ter alguns azares nesta implementação do novo sistema e como já não temos o antigo em funcionamento, já não vai ser possível socorrermos do mesmo. O estudo piloto numa área da empresa poderá ser também vantajoso porque estamos apenas a utilizar numa área da empresa, mas a testar tudo aquilo que é possível testar naquela área, sem causar entropia nas restantes áreas funcionais. Aqui temos também uma grande desvantagem, é que poderemos não conseguir fazer todos os testes necessários da utilização do sistema de informação só naquela área piloto, ou seja, poderá existir funcionalidades e especificações do sistema que só estão operacionais para outras áreas e que não vão estar a ser testadas. E quando passarmos à utilização efetiva do sistema, depois termos problemas no futuro por causa disso. A conversão faseada, ou seja, a conversão por etapas, é mais vantajosa porque podemos precaver determinadas situações. Se algo correr mal, aquilo que será necessário resolver ou que ficar até parado em último caso será mais residual. Agora também temos, como mais acima no outro ponto, a questão de esta conversão faseada obriga à duplicação muitas vezes de informação nos diferentes sistemas de informação. Na implementação de sistemas, não podemos esquecer que envolve mudanças organizacionais. Uma implementação bem-sucedida requer que haja controle dos efeitos das mudanças nas dimensões organizacionais que são fundamentais. E aqui apresentamos também os principais obstáculos aos sistemas de informação.
E se repararem, o principal obstáculo é efetivamente a resistência dos utilizadores. Se nós não tivermos um bom planeamento, se nós não envolvermos todos os diferentes utilizadores do sistema neste planeamento e neste desenvolvimento do sistema, vamos ter mais dificuldades a uma boa implementação. Para além da existência dos utilizadores, apresenta-nos a falta de necessidade. Às vezes as organizações implementam sistemas de informação como moda e isto não deve acontecer. Devemos ter bem presentes as necessidades da organização. Depois, o próprio custo. Por norma, a implementação do sistema de informação implica custos e custos bastante avultados. É lógico que vai depender do tipo de organização, ou seja, da dimensão da organização e dos diferentes processos que queremos ver abarcados pelo sistema de informação, mas normalmente são dispendiosos. Depois, a própria imaturidade da indústria da gestão de conhecimento e, por vezes, a imaturidade da tecnologia, que pode não responder àquilo que nós necessitamos para a nossa organização. No que diz respeito à manutenção de sistemas, o que se pretende é melhorar e corrigir os sistemas logo após a sua implementação. Isto poderá envolver recursos significativos, uma vez que um sistema de informação de sucesso nunca está acabado. Inevitavelmente, vamos ter sempre a necessidade de mudanças, por vezes tecnológicas, por vezes novos requisitos dos utilizadores. Basta pensar, por exemplo, na alteração das tabelas de IRS, que é feito de forma anual e que é necessário alterar todos os anos. O que faz com que 70% da atividade de desenvolvimento de sistemas de informação seja efetivamente relativa à manutenção desses mesmos sistemas, ou seja, é algo que toma muito tempo da atividade de desenvolvimento. Desde o início, importa referir que é necessário uma revisão periódica ou uma espécie de auditoria que assegure o correto funcionamento do sistema. O profissional de recursos humanos, na área do desenvolvimento de sistemas de informação, deve ter em conta as seguintes considerações. No que diz respeito à análise de sistemas, devemos estar preparados para definir quais os requisitos necessários, ao nível da informação, dos diferentes utilizadores, na descrição completa dos diferentes processos de gestão de recursos humanos e no envolvimento das diferentes pessoas, dos diferentes intervenientes nos processos. No que diz respeito à concepção de sistemas, teremos que dar apoio ao mapeamento dos processos e das funcionalidades de gestão de recursos humanos. Ou seja, ninguém melhor que o profissional de recursos humanos para conseguir explicar os diferentes processos de forma mais detalhada possível. Na implementação dos sistemas, temos um papel importante na gestão da mudança e no próprio processo de dar a conhecer o projeto. É necessário preparar as pessoas, é necessário envolvê-las, é necessário até planear e implementar a formação dos diferentes utilizadores. Na manutenção de sistemas, o profissional de recursos humanos deve prestar apoio à revisão periódica, à auditoria dos sistemas, ou seja, perceber se está tudo a correr como era suposto, para que o sistema funcione na sua plenitude na área que está previsto. Por último, vamos abordar a atividade de exploração de sistemas de informação. É uma atividade responsável pelo bom funcionamento das tecnologias e dos sistemas de informação e tem que ser pautada por diferentes normas, políticas e até diretivas que foram estabelecidas no planeamento dos sistemas de informação. É preponderante na definição de estratégias futuras e acaba por restringir ou até facilitar outras atividades de gestão de sistemas de informação. O sucesso do sistema também está condicionado pela qualidade da exploração, independentemente da qualidade do planeamento ou desenvolvimento do sistema. Ou seja, ele pode ser bem planeado, pode ser até bem desenvolvido, mas se não for explorado devidamente, condiciona o sucesso de utilização do sistema em si. A nível de atividades dentro da exploração de sistemas de informação, elencamos a operação de sistemas, a administração das TI, os projetos especiais e a administração de recursos humanos. Ao nível da operação de sistemas, aqui abordamos essencialmente a administração dos dados da organização, porque temos que assegurar a sua consistência, o seu controle de acessos, a própria manutenção e auxiliar também e de forma mais fácil o acesso aos mesmos. Ou seja, ao nível da gestão de base de dados, falamos aqui em manutenções das diferentes bases de dados. Na segurança e controle dos sistemas de informação, teremos que
procurar definir os perfis e os diferentes níveis de acesso, ou seja, se eu faço processamento salarial, terei acesso a toda a informação referente ao processamento salarial. Um colega, mesmo que trabalhe na mesma área, que trabalhe na área de recursos humanos, mas que não implica a utilização nem a realização de processamento salarial, não necessita de ter este nível de acesso, ou seja, teria acesso à informação que diz respeito ao seu trabalho. Por isso é necessário definir perfis. Isto é quase como se vocês pensassem até, por exemplo, no Moodle, vocês não têm um perfil igual ao dos docentes, por isso há perfis diferenciados e os níveis de acesso são diferenciados para nós podermos fazer aquilo que compete a cada função. Nos procedimentos dos sistemas de informação, aqui é necessário definir rotinas. Rotinas, por exemplo, de backups. Quando é que os backups vão ser feitos, em que altura do dia, qual a sua periodicidade, o que é que vamos incluir nos backups, isto tem que estar tudo definido aqui. Depois, ao nível do suporte à organização, como é que vamos fazer o apoio aos utilizadores do sistema de informação? Teremos que estabelecer sempre uma ligação muito estreita entre esta atividade e o desenvolvimento de sistemas de informação, nomeadamente no que diz respeito às atividades de construção e implementação do sistema, porque são dados que se condicionam mutuamente. No que diz respeito à administração das tecnologias de informação, esta atividade pretende assegurar o bom funcionamento das tecnologias de informação. O que é que se pretende aqui? No fundo, se surgir algum problema com a exploração do sistema, é procurar resolvê-lo de forma rápida e eficiente. Tem uma relação estreita com o desenvolvimento de sistemas de informação, nomeadamente com a implementação dos sistemas de informação, e é nesta atividade que vemos a responsabilidade dos contratos de manutenção, de substituição, a própria reparação do material. Influencia todo o funcionamento dos sistemas de informação e não é uma atividade rotineira, surge consoante a necessidade. Os projetos especiais acabam por ser atividades desenvolvidas pontualmente, ou seja, são atividades que surgem para resolver algum problema ou explorar até uma dada oportunidade do sistema de informação. Aqui associamos muitas vezes a investigação e desenvolvimento do próprio sistema, ou seja, nós temos o nosso sistema a funcionar, a dar resposta a determinados processos, mas acabamos por ir identificando áreas em que é necessário fazer o desenvolvimento do próprio sistema, ou seja, evoluir o sistema, e entraria aqui em projetos especiais. Ao nível da administração de recursos humanos, no fundo, com esta atividade o que queremos é assegurar que a função de gestão de sistemas de informação está bem preparada. Aqui não é só lidar com os requisitos existentes, mas também no sentido de encontrar as necessidades futuras. Vai envolver o recrutamento e seleção, a formação e a gestão de carreiras. Isto porquê? Porque a própria organização precisa de obter, de desenvolver e de manter recursos humanos que estejam qualificados e que sejam capacitados para que o retorno do investimento seja compensador. E o sucesso dos sistemas de informação vai depender diretamente sobre a utilização que os recursos humanos fazem do mesmo, e se essa utilização, se é eficiente, se é eficaz, ou seja, as pessoas têm que, ao ser recrutadas, serem selecionadas para uma determinada função, já terem determinadas competências que ajudem neste processo. Por outro lado, temos que também fazer com que as carreiras desses colaboradores evoluam nesse sentido e temos que preparar toda a formação necessária para estes recursos humanos conseguirem estar aptos à utilização do sistema de informação. Aqui, o papel do profissional de recursos humanos acaba por ter que assegurar diferente cumprimento das normas e das políticas e das diretrizes. Ao nível da operação de sistemas, o profissional tem que apoiar na definição das necessidades de acesso e rotinas possíveis, de acordo sempre com o negócio, com os diferentes processos internos. Ao nível da administração de TI, temos que dar apoio aos contratos de manutenção, de substituição e reparação. Muitas vezes até seremos uma ponte entre os diferentes utilizadores e os técnicos. E ao nível da administração de recursos humanos, como uma vez que aqui vamos ter que ter um papel de assegurar a correta gestão do sistema de informação, vamos ter que atuar, como já referido, ao nível de recrutamento e seleção, da gestão de formação e da gestão de carreiras. Há pouco referíamos à avaliação e à auditoria dos sistemas de informação. E em que medida é que isto é importante? É importante porque em qualquer organização nós vemos que os sistemas de informação nos ajudam a alcançar objetivos estratégicos.
E isto envolve a utilização de diferentes recursos, ou seja, para conseguirmos alcançar esses objetivos estratégicos através dos nossos sistemas de informação, vamos ter que utilizar recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, entre outros. A importância dos sistemas de informação é tal que, na maioria das organizações, a própria gestão diária de atividades e diferentes tarefas, bem como a própria tomada de decisão, acabam por estar muito dependentes dos sistemas de informação. Então, porquê é que temos que avaliar ou auditar sistemas de informação? Será que isso é mesmo importante? Já vimos que sem tecnologias e sem sistemas de informação as organizações dificilmente, nos dias de hoje, funcionam de forma eficiente. Vimos também que os investimentos em tecnologia e em sistemas de informação são cada vez mais significativos dentro das organizações. Vimos ainda que são inúmeras as possibilidades de utilização destes próprios sistemas, tanto-nos informação para tomada de decisão em diferentes processos. Vimos também que novas tecnologias e novos sistemas de informação muitas vezes implicam novos processos e novas estruturas. Mas também vimos que as tecnologias de informação e os sistemas de informação têm um papel muito importante na tomada de decisão, na própria resolução de problemas e no controle das organizações. Daí fazer todo o sentido avaliar, auditar os sistemas de informação para perceber se estes estão de acordo com o que a organização e com o que a gestão de recursos humanos necessita. Ou seja, se vão de encontro aos requisitos e às necessidades que foram identificadas. Então, a auditoria aos sistemas de informação pode ser genericamente entendida como uma auditoria que abarca uma análise e uma avaliação total ou parcial. Podemos olhar para o sistema de informação de forma total, ou seja, englobando todos os processos, todas as áreas funcionais, ou parcial. Quer sejam sistemas automatizados ou manuais e até do próprio interface entre eles. Por isso, uma auditoria dos sistemas de informação não tem por objetivo apenas a parte tecnológica. Tem como foco todos os sistemas de informação da organização, quer sejam eles informatizados ou não. E acaba por ser uma revisão dos sistemas de informação, no fundo para verificar se realizam as funções e operações para as quais foram criados, como já referido, e para comprovar se os dados e demais informação que eles apresentam se correspondem aos princípios de fiabilidade, de integridade, de precisão e de disponibilidade. Então, quais são os grandes objetivos da auditoria dos sistemas de informação? Essencialmente, verificar a existência de medidas de controle interno aplicáveis a qualquer sistema de informação dentro da organização, de forma a avaliar a sua adequação e eficácia. Outro objetivo prende-se com a avaliação da adequação do sistema de informação às diretrizes básicas para uma boa gestão de informação e do sistema de informação. Oferecer ainda uma descrição do sistema de informação com base no que foi especificado a nível funcional e com base nos resultados que proporciona. Verificar também se o sistema de informação cumpre os normativos legais aplicáveis. E verificar ainda se a informação que é proporcionada pelo sistema de informação, se é fiável, se é íntegra e precisa. Para além disso, conseguimos determinar também se o sistema de informação atinge os objetivos para o qual foi desenhado de forma eficaz e eficiente, permite-nos confirmar se a aquisição ou o desenvolvimento que foi feito se corresponde às necessidades do sistema, permite proteger as diferentes atividades e recursos de tecnologia e sistemas de informação, bem como propor as recomendações oportunas para que o sistema de informação se adapte àquilo que é considerado como essencial, como necessário a um funcionamento. No fundo, permite também garantir o controle da função dos sistemas de informação. O que é certo é que hoje em dia nós vemos a automação e velocidade dos ataques que ocorrem nas organizações. Há uma crescente sofisticação dos instrumentos de ataques. Há rápida descoberta de vulnerabilidades. Há cada vez uma maior permeabilidade das redes e das comunicações e uma crescente ameaça dos ataques às infraestruturas. Para além disso, há introdução de nova legislação e regulamentos de forma constante, bem como um aumento da utilização e dos próprios avanços da tecnologia. Nesse sentido, é necessário perceber se o sistema de informação é o adequado e se está a responder ao que a organização necessita. Então, quais são as principais preocupações na auditoria de sistemas de informação? A disponibilidade,
verificar se os sistemas de informação estão disponíveis todas as vezes que são necessários, se estão bem protegidos contra perdas ou até desastres. Ao nível da confidencialidade, perceber se a informação que consta do sistema de informação é divulgada apenas às pessoas que têm a necessidade de a ver e de a utilizar e a mais ninguém. Será que, ao nível da integridade da informação fornecida pelo sistema de informação, é precisa, se é fiável e atual? Quais são as garantias que existem na realização de modificações não autorizadas que não possam ser realizadas, ou seja, como é que eu garanto que não haja ninguém que consiga entrar no sistema e fazer alterações que não é suposto que ocorram. Depois é necessário também verificar a componente física e ambiental, ou seja, fazer a revisão de diferentes questões como a segurança física, como o fornecimento energético, ar-condicionado, controle da umidade ou outros fatores ambientais, para ter a certeza, para garantir que o sistema de informação funciona e trabalha da forma mais adequada. É necessário também fazer uma revisão de segurança dos sistemas operativos, dos próprios sistemas de gestão de base de dados, dos próprios procedimentos de administração dos sistemas. E é necessário incluir ainda uma revisão do software, nomeadamente o controle de acesso a autorizações, tratamento de erros, de exceções, o controle dos manuais e dos procedimentos complementares e ainda uma análise do ciclo de vida do desenvolvimento da própria aplicação em si. Ao nível da segurança das redes, é necessário incluir uma revisão das diferentes ligações internas e externas aos sistemas, ao nível de segurança do perímetro, firewall, lista de controle de acessos, detecção de intrusões, entre outros. Ao nível da continuidade do negócio, é necessário incluir uma revisão de mecanismos que permitam a existência e manutenção de hardware redundante e tolerante a falhas, ou até de procedimentos de backup, de armazenamento, para nós não corrermos o risco de, havendo uma falha, ficarmos sem toda a informação que estava compilada até ao momento. E até de planos de continuidade e recuperação de desastres documentados e testados, ou seja, se acontecer algo no meu sistema de informação, como é que eu consigo dar continuidade ao meu negócio, aos meus processos. Para além disso, falamos ainda na integridade dos dados. Aqui inclui a verificação de dados, a adequação dos controlos, o próprio impacto das deficiências que possam ser apontadas ou detectadas em outras áreas. Aqui temos então um exemplo gráfico das fases do processo de auditoria que já foram referidas. Ou seja, teremos o planeamento da auditoria, o próprio processo de análise do risco e que termina num trabalho de auditoria e, consequentemente, de reporting, ou seja, relatórios associados à auditoria. Então, genericamente, o processo de auditoria envolve o planeamento, a execução e elaboração de relatórios e comunicação de resultados. Temos alguns documentos de apoio à auditoria de sistemas de informação, algumas ISOs, como estão aqui disponíveis, e também a NP 4427 de sistemas de gestão de recursos humanos.